tirania, pessoal. Nobre que geralmente buscava o apoio das massas populares para assumir um poder absoluto. Nós vimos isso lá em Esparta. Era um nobre que vinha, conseguia o apoio das massas populares, do povão, e aí quando ele assumia o governo, ele assumia um poder absoluto, né? Era só ele. Já o povo não fazia mais parte. E um grande representante dessa tirania, ali em Atenas, foi Pisístrato, 560 a 529 a.C. Pisístrato. Ele consolidou Atenas como uma potência marítima ali na Grécia. Ele liderou uma ofensiva contra os nobres. O que é isso? Ele confiscou as terras dos nobres, foi lá, tirou, né, confiscou é o quê? Tirou as terras dos nobres e redistribuiu entre os tetas empobrecidos, né? Os tetas, eles estavam ali na segunda camada, mas abaixo dos georgóis. Então ele vem, tira as terras dos nobres e redistribui, começa a distribuir entre os tetas empobrecidos. Ele também estimulou a economia ateniense. E com esse estímulo da economia, o que aconteceu? Gerou mais trabalho e mais riqueza. Só que o lucro ficava sempre com a pequena elite, ficava só lá na camada de cima. E os escravos continuavam sendo a maioria da população de Atenas. Ele teve seus sucessores, né? Pisístrato, tiranos também, bem tiranos. O filho dele, Hiparco, que foi assassinado, e Pias, outro filho dele, que governou de uma maneira muito bruta, e ele foi deposto, foi tirado e foi banido. Clístenes, ele também foi um nobre que liderou reformas que resultaram na transformação da aristocracia em democracia. Então, agora nós estamos falando da democracia que surgiu, gente. A democracia é uma palavra grega e ela surgiu na Grécia, em Atenas, na Grécia arcaica. Isso é muito importante você gravar. A democracia surgiu na Grécia arcaica, em Atenas. E Clístenes foi um nobre que liderou reformas que resultaram na transformação da aristocracia, que era o quê? O governo dos melhores. E quem eram os melhores? Os melhores eram os nobres. E os nobres eram 2% da população na Grécia. Então, Clístenes, ele foi um nobre que liderou reformas que resultaram na transformação da aristocracia, que era o governo dos melhores, em democracia. O que é democracia? É o governo do povo. Democracia é poder do povo. 510 a 500 a.C., a extensão do direito da cidadania e criação de uma Assembleia Popular foi o grande marco nesses 10 anos. A extensão do direito da cidadania e criação de uma Assembleia Popular. Lá em Esparta, lembra que só era cidadão os homens adultos depois que eram liberados do serviço militar? Agora não. Aqui em Atenas tem uma diferença. Todos os homens livres e adultos atenienses, todos os homens adultos e livres que fossem atenienses seriam reconhecidos como cidadãos, independente do seu nascimento ou de quanto ele tinha em dinheiro, independente da sua renda, independente se ele era um eupátrida, um bem-nascido, se ele era um georgoi, se ele era um teta, se ele era um, né? Se ele fosse livre, independente do seu nascimento ou renda, ele seria um cidadão. Mas ficou de fora, gente, e ficou muito tempo de fora. As mulheres, as crianças, os escravos e os estrangeiros. Então ficou de fora, foram excluídos dessa cidadania, mulheres, crianças, escravos e estrangeiros. E esse grupo
era 90% da população. 90% da população era criança, era mulher, era escravo e era estrangeiro. E eles não eram cidadãos, ficaram excluídos. Solon traz a figura dos arcontes. E quem são os arcontes? São cidadãos eleitos por um ano. Veja como já começa a aparecer com o nosso sistema de hoje. E isso nós estamos falando de 5 séculos antes de Cristo. Então eram cidadãos eleitos por um ano, responsáveis por questões da administração em geral, do exército e da justiça. Isso tudo foi a democracia que trouxe. Surge o aerópago. O que é o aerópago? É um conselho de anciãos de caráter vitalício. De vitalício, não acaba, fica ali entre eles, certo? Responsáveis pela legislação e supervisão dos assuntos públicos. Então, esse conselho de anciãos, eles eram responsáveis pela legislação, pelas leis e para supervisionar, para cuidar, para fiscalizar dos assuntos públicos. Surge também a Bulé, que é a Assembleia de Cidadãos responsáveis por votar as leis e os impostos. Então, o aerópago, que é o Conselho de Anciãos, que são responsáveis pelas leis e pela supervisão dos assuntos públicos, e a Bulé, que é uma Assembleia de Cidadãos, responsáveis por votarem as leis e os impostos. E eu vou pedir para a Brenda, que é a nossa ajudante do dia, ler o parágrafo 2 e o 3, o segundo e o terceiro parágrafo, da página 138. Aqui, ó, Brenda, aqui, ó, na segunda coluna, tá? O segundo e o terceiro. Vamos ouvir com a Brenda. Tá.